reencontro depois de 30 anos. E foi como se o tempo não tivesse passado. Há histórias que parecem nascer de um silêncio profundo, como se estivessem guardadas em um livro invisível escrito pelo próprio Deus. Quando falamos de amor, pensamos em encontros, em paixões, em olhares que se cruzam no acaso. Mas existe algo além disso. O amor verdadeiro, aquele que não obedece às pressas humanas, é preparado em silêncio, moldado no tempo e sustentado pela fé. Ele resiste ao que chamamos de distância, vence o que nomeamos como impossibilidade e prova que não há relógio capaz de adiantar ou atrasar o propósito divino. Imagine dois corações jovens, unidos por um sentimento puro, mas separados pelas circunstâncias da vida. Os anos passam, as responsabilidades chegam, novos caminhos parecem apagar o que foi vivido. No entanto, dentro deles, algo permanece vivo. Uma chama discreta que não se apaga, porque não nasceu do acaso, mas de uma promessa maior. O mundo pode ter colocado barreiras, o tempo pode ter levantado muros, mas Deus continua escrevendo onde o ser humano acredita que terminou. Quantas vezes você já sentiu que perdeu algo para sempre? Que uma oportunidade havia ficado no passado? E se essa perda fosse apenas uma preparação? E se o que parecia esquecido fosse na verdade preservado? Quando o reencontro acontece, não é apenas uma lembrança que retorna, mas a certeza de que nada foi em vão. É nesse momento que a espera faz sentido, que a ausência se transforma em prova, e que a vida mostra que a vontade de Deus é maior que qualquer despedida. O reencontro de duas almas não é obra do destino cego, mas sim o reflexo da mão de Deus que une o que deve ser unido. E quando finalmente acontece, percebemos que não importa quanto tempo se passou. O amor que ele guarda não envelhece, não se desfaz e não se perde. Ele apenas espera o instante certo para florescer novamente, mais forte, mais maduro, mais verdadeiro. Ana e Miguel se conheceram no período mais delicado e ao mesmo tempo mais intenso da vida, a juventude. Havia no olhar dos dois uma leveza que não precisava de palavras. Cada encontro era marcado por conversas longas, risadas fáceis e aquele silêncio confortável que só existe quando duas almas já se reconhecem. Mas o destino humano não perdoa. E quando o pai de Miguel recebeu a proposta de trabalho em outra cidade, o amor adolescente foi colocado à prova. No início, prometeram resistir. Cartas eram enviadas religiosamente, cheias de confissões e sonhos. Porém, conforme os dias se transformavam em meses e os meses em anos, a distância começou a corroer aquilo que parecia indestrutível. Ana passou a acreditar que Deus tinha outros planos. Miguel foi engolido pelas responsabilidades e pelas exigências da vida adulta. A chama parecia ter se apagado, mas no íntimo, os dois carregavam uma sensação inexplicável, a de que aquela história não estava encerrada. Os anos trouxeram novos caminhos. Ana construiu sua vida, enfrentou decepções amorosas e em muitas noites chorou pedindo a Deus por respostas. Miguel também seguiu em frente. Trabalhou duro, conheceu outras pessoas, mas sempre que olhava para o céu, sentia uma ausência que nenhuma companhia conseguia preencher. Eram como viajantes em trilhas diferentes, mas ligados por uma mesma raiz invisível. O que parecia esquecimento era, na verdade, preparação. O silêncio de Deus não era abandono, mas cuidado. Enquanto os dois acreditavam que estavam distantes, ele moldava cada detalhe, curava feridas internas, amadurecia seus corações para que um dia pudessem se reencontrar não como adolescentes, mas como duas almas inteiras prontas para viver a promessa que havia sido feita no início. E aqui está a reflexão inevitável. Se um amor resiste ao tempo, se nenhuma ausência consegue arrancá-lo da memória, será que ele não é, na verdade, a prova de que Deus escreve histórias que nem o tempo ousa apagar? Há momentos em que a ausência de respostas nos fere mais do que qualquer despedida. O silêncio parece vazio,
mas na verdade é um dos instrumentos mais poderosos que Deus utiliza para preparar corações. É nesse espaço em que nenhuma palavra chega, onde o som das lembranças é o único que ecoa, que a fé é testada e moldada. Muitos acreditam que o silêncio é abandono, mas o silêncio divino nunca significa ausência, significa cuidado. É no silêncio que ele organiza os passos, cura feridas ocultas e fortalece a alma para aquilo que ainda virá. Imagine um coração que aguarda, que clama, que sente a dor da distância e o peso da saudade. A ausência se torna quase insuportável, e a mente insiste em acreditar que tudo foi em vão. No entanto, é justamente nesse tempo em que nada acontece que os maiores milagres estão sendo preparados. O silêncio não é a falta de ação, mas a prova de que Deus está trabalhando em camadas profundas, invisíveis ao olhar humano. Ele retira o que ainda não está pronto, alinha circunstâncias e conduz cada detalhe para que o encontro seja mais do que casualidade, seja propósito. Esse silêncio é um chamado à introspecção. É nele que descobrimos nossas fraquezas, enfrentamos nossos medos e reconhecemos nossa dependência de algo maior. Sem o silêncio, o coração permaneceria imaturo, apegado a expectativas imediatas. Mas com ele, aprendemos a esperar com paciência, a confiar sem provas e a acreditar no invisível. O silêncio prepara mais do que circunstâncias externas. Ele prepara a alma para reconhecer o verdadeiro amor quando este finalmente se revelar. Quantos já desistiram no meio do silêncio, acreditando que Deus havia se esquecido? Quantos abandonaram promessas porque o tempo parecia longo demais? É aqui que se revela o poder da perseverança. Aqueles que permanecem, que confiam mesmo sem ver, colhem no reencontro a certeza de que a espera não foi perda, mas construção. O silêncio cria raízes profundas, invisíveis à superfície, que darão firmeza quando os ventos da vida soprarem novamente. Esse tempo de quietude é também um tempo de purificação. Deus retira do caminho o que poderia atrapalhar, desmonta ilusões e mostra a fragilidade das paixões passageiras. Quando finalmente o reencontro acontece, não é um amor raso que surge, mas um amor provado, amadurecido e fortalecido. O silêncio que antes parecia cruel, mostra-se como a ferramenta que sustentou a promessa. O silêncio é, portanto, uma linguagem divina. Ele não responde de imediato porque o imediatismo humano não enxerga a totalidade do plano. Cada oração que parece não ter retorno está sendo registrada. Cada lágrima está sendo colhida. Cada espera está sendo transformada em semente. O silêncio não significa esquecimento. Significa cuidado com o detalhe. É como o agricultor que cobre a semente com terra. Do lado de fora parece que nada acontece. Mas dentro da terra, no escuro, a vida está sendo formada. Assim também é o amor escrito por Deus. Enquanto acreditamos que tudo está parado, Ele move as peças invisíveis do destino. E quando o momento certo chega, percebemos que o silêncio não foi perda de tempo. Foi o próprio tempo sendo santificado, lapidado, preparado para que a promessa se cumprisse de maneira plena. O silêncio não é ausência, é anúncio. É a voz de Deus dizendo: espere, porque estou preparando algo maior do que você pode imaginar. Há conexões que não se explicam pela lógica, que ultrapassam o limite da memória e permanecem vivas mesmo quando tudo parece esquecido. Existem encontros que deixam marcas invisíveis, sinais que não desaparecem com o tempo, porque não foram criados pela vontade humana, mas pelo sopro divino. É como se duas almas carregassem uma assinatura secreta, reconhecendo uma a outra mesmo depois de anos de ausência, como se algo maior estivesse constantemente lembrando que o laço permanece. Essa marca não se revela em gestos grandiosos, mas em detalhes que parecem comuns e, ao mesmo tempo, impossíveis de ignorar. Um cheiro que desperta lembranças sem razão. Uma música que insiste em tocar nos momentos mais improváveis. Uma lembrança que aparece no silêncio da madrugada, trazendo à tona uma sensação que não se apaga.
São sinais de que aquilo não se dissolveu no esquecimento, mas continua vivo, em uma dimensão mais profunda que a do tempo. Deus escreve em lugares onde a mão humana não alcança. Enquanto o mundo tenta explicar conexões como fruto da coincidência, há um mistério que escapa à compreensão. Quando ele une duas almas, ele cria uma marca que se sobrepõe às escolhas, às distâncias e às circunstâncias. Mesmo quando tudo parece perdido, essa marca permanece intocada, lembrando que existe algo a ser cumprido. O coração sente antes de entender, e mesmo a razão mais endurecida é incapaz de negar a força de uma ligação assim. Muitos tentam seguir adiante, buscam novos caminhos, se entregam a outras histórias, mas em algum ponto da jornada percebem que existe um espaço que ninguém consegue preencher. Essa lacuna não é sinal de fraqueza, mas a prova de que há uma promessa que ainda não foi concluída. Não importa o quanto tentem apagar, não importa quantos anos se passem, a marca invisível das almas continua pulsando, como uma lembrança sutil do que Deus ainda pretende revelar. Quando o reencontro acontece, essa marca se manifesta de forma imediata. Não é necessário muito esforço, não é preciso explicar. O coração reconhece antes mesmo que a mente aceite. É a mesma sensação de anos atrás, porém mais intensa, mais profunda, porque passou pela prova do tempo e da ausência. O olhar é suficiente, o toque confirma, e a certeza surge. Nada foi esquecido, apenas preservado. A marca invisível se torna visível, e aquilo que parecia impossível prova que sempre esteve sob o cuidado divino. Essa é a força do amor que vem de Deus. Não é instável, não depende do acaso, não se perde em distrações. Ele deixa marcas que ultrapassam a carne e alcançam a alma, tornando impossível negar que existe algo eterno sustentando essa ligação. O mundo pode chamar de coincidência, mas quem vive sabe que é propósito. O coração que carrega essa marca entende que não há distância capaz de romper o que foi gravado pela eternidade. A distância tem um peso que só quem a vive entende. Ela corrói a rotina, dilacera expectativas e constrói um vazio que parece impossível de suportar. Quando duas almas são separadas, cada dia se torna um desafio, cada ausência um lembrete daquilo que foi interrompido. No entanto, a distância não é apenas dor, é também ferramenta. Deus a utiliza como um mestre, usa o fogo para moldar o ferro. É na ausência que a profundidade do sentimento é testada, é no vazio que a alma aprende a valorizar o que possui, e é na saudade que a certeza cresce de que o amor não foi apenas uma chama passageira. O tempo afastados não é perda, é processo. Muitos acreditam que o distanciamento é o fim de uma promessa, mas na verdade é o caminho que prova sua verdade. Porque o que é raso se dissolve rapidamente, mas o que é profundo permanece, mesmo sem contato, mesmo sem palavras. O amor humano, sozinho, tende a se enfraquecer, mas o amor que tem origem em Deus se fortalece justamente quando tudo parece contrário. Ele não depende da presença constante, mas da certeza interior de que existe algo maior sustentando a ligação. Essa espera dolorosa se torna, paradoxalmente, a maior escola. Ensina a paciência, disciplina o coração, elimina a pressa e constrói maturidade. Ana e Miguel viveram esse peso, sentiram cada dia como um fardo, mas o que eles não sabiam é que Deus estava utilizando esse tempo como lapidação. Enquanto sofriam pela ausência, estavam sendo preparados para se reencontrarem de forma mais madura, mais sólida, mais profunda. O que parecia perda de anos era, na verdade, a construção de alicerces que jamais poderiam ser erguidos sem a prova da distância. A distância mostra quem somos de verdade. Ela revela se o amor é apenas desejo momentâneo ou se é essência. Ela separa o superficial do eterno. É por isso que tantos desistem no meio do caminho, acreditando que a ausência destruiu o laço. Mas os que permanecem firmes na esperança descobrem que a distância não mata,
apenas fortalece. O coração que suporta o silêncio e a saudade sai mais preparado para reconhecer a grandeza de um reencontro escrito pelo próprio Deus. Essa é a lição que a espera ensina. O amor divino não é impaciente. Ele não se apressa, não se desespera, não busca atalhos. Ele confia no tempo de Deus, mesmo quando cada segundo parece uma eternidade. E no final, quando o reencontro acontece, o peso da distância se transforma em testemunho vivo de que nada foi em vão, de que cada lágrima foi um tijolo, cada saudade uma pedra, e juntos construíram um templo de fé onde o amor verdadeiro pode habitar. Muitos acreditam que Deus só se manifesta em milagres grandiosos, mas quem aprende a observar, percebe que os maiores sinais estão nos detalhes. Não é no estrondo que a resposta chega, mas na brisa suave que toca o coração em momentos inesperados. São acontecimentos aparentemente pequenos que carregam um peso espiritual impossível de ignorar. Uma lembrança que surge do nada, um sonho que insiste em voltar, um reencontro improvável no lugar menos esperado. Cada detalhe é uma mensagem silenciosa que mostra que o fio invisível ainda está sendo sustentado pelas mãos de Deus. Esses sinais discretos são, na verdade, convites à sensibilidade. Exigem que o coração esteja atento, que os olhos da alma estejam abertos, porque nem sempre se apresentam com clareza imediata. Para alguns, são apenas coincidências. Para os que creem, são lembretes de que nada acontece por acaso. Quando Ana se deparava com músicas que um dia marcou sua juventude, quando Miguel lembrava de pequenas frases ditas décadas atrás, não era apenas memória, era um sinal discreto de que aquela ligação ainda estava viva. Deus age em sutilezas porque deseja que aprendamos a confiar, não na evidência gritante, mas no detalhe que exige fé. Quem se abre a essa percepção, descobre que o caminho está repleto de mensagens codificadas, como se o céu enviasse pequenas centelhas para manter a esperança acesa. E o coração que compreende esse código sabe que cada passo, mesmo no silêncio, é acompanhado pela mão divina. É nesse contexto que os sinais ganham força. Não são apenas lembretes, são confirmações. Eles mantêm viva a certeza de que, mesmo quando parece não haver movimento, Deus está conduzindo o destino. Pequenos encontros, frases ou até atrasos inesperados se tornam peças de um quebra-cabeça que só fará sentido quando a obra estiver completa. O ser humano olha para cada parte isolada e se confunde, mas Deus vê o quadro inteiro e organiza cada sinal no tempo certo. E talvez a maior lição desses sinais seja a de que não estamos sozinhos. A vida pode parecer aleatória, mas cada detalhe prova o contrário. O coração sensível entende que o Criador fala sem palavras, que ele guia sem pressa, e que os sinais, mesmo discretos, carregam um poder que transforma a espera em confiança. Há acontecimentos que não podem ser explicados pela razão, porque ultrapassam os limites da lógica humana. O reencontro de duas almas que carregaram por anos uma promessa não cumprida é um desses momentos. O que parecia perdido, esquecido, apagado pelo tempo, ressurge de maneira tão inesperada que só pode ser chamado de milagre. Não se trata de acaso, mas de propósito. Não é coincidência. É a manifestação clara de que Deus nunca esqueceu a história que Ele mesmo escreveu. O reencontro é mais do que um simples olhar que se cruza. É um colapso do tempo. Décadas desaparecem em segundos, como se a distância tivesse sido apenas um intervalo breve e não uma longa espera. O coração reconhece antes mesmo que as palavras sejam ditas. O que parecia distante torna-se de repente íntimo, e a vida prova que aquilo que é guardado pelo céu não se perde na terra. Para Ana e Miguel, o reencontro não foi apenas uma surpresa, foi uma revelação. Cada lágrima, cada oração silenciosa, cada noite de saudade fazia sentido naquele instante. Eles não estavam apenas diante um do outro, estavam diante de um propósito que havia atravessado anos de silêncio e barreiras intransponíveis. O abraço não era apenas físico, era espiritual.
A confirmação de que o tempo não é obstáculo para o amor que vem de Deus. O reencontro, nesse contexto, é milagre porque mostra que não somos guiados pelo acaso, mas pelo cuidado divino. Deus preserva o que precisa ser preservado, move circunstâncias, transforma caminhos e no instante certo une novamente aquilo que nunca deixou de estar unido. É a prova viva de que a espera não foi em vão, de que a distância não foi perda, de que o silêncio não foi esquecimento. Foi preparação para que o milagre tivesse ainda mais força e impacto. Esse milagre não serve apenas como testemunho pessoal, mas como mensagem para todos os que ainda esperam. Ele mostra que o tempo de Deus é perfeito, que nada do que ele escreve se apaga e que quando o reencontro acontece, a vida nunca mais é a mesma. O milagre não é apenas o retorno do amor, mas a revelação de que ele sempre esteve no controle. Quando dois corações são moldados por Deus para se pertencerem, o reconhecimento não acontece apenas pelo olhar ou pelo toque. Ele acontece primeiro na alma, em um nível tão profundo que a razão não consegue explicar. É como se o espírito fosse despertado antes mesmo que os olhos confirmem a realidade. Esse reconhecimento é imediato, não precisa de palavras, não depende de lembranças. É a certeza silenciosa de que aquela ligação sempre existiu. Quando Ana e Miguel se reencontraram, antes mesmo de sorrirem ou de trocarem qualquer frase, o coração já havia falado. Foi um impacto interior, uma lembrança que não vinha da memória, mas de um lugar muito mais profundo. É um reconhecimento que dispensa lógica, que não pede provas. É uma convicção súbita que enche o peito e faz as lágrimas surgirem sem aviso. O coração sabe antes dos sentidos, porque o amor verdadeiro não está preso ao tempo, mas à eternidade. Esse fenômeno acontece porque o amor que nasce de Deus tem uma marca espiritual. Ele não depende apenas da história vivida, mas do propósito que sustenta a ligação. Quando o reencontro chega, não importa se passaram anos ou décadas, essa marca é reativada de forma instantânea. É por isso que tantas pessoas relatam a sensação de que nunca deixaram de estar juntas, mesmo após longas separações. Não se trata de memória afetiva, mas de memória da alma, que reconhece aquilo que sempre pertenceu a ela. Esse reconhecimento antes do olhar é uma das provas mais belas de que o amor divino não precisa de esforço humano para sobreviver. Ele não depende de contato constante, de lembranças preservadas ou de histórias repetidas. Ele existe em um nível onde nada pode apagá-lo. O reencontro apenas desperta aquilo que já estava presente, guardado no mais íntimo do coração. E é nesse instante que se percebe que o amor não é apenas emoção, é revelação. O coração que reconhece antes dos olhos mostra que o vínculo verdadeiro não pode ser quebrado por distâncias ou esquecido pelo tempo. Ele é sustentado por algo que está além do controle humano, algo que só pode ser explicado como a mão de Deus conduzindo os destinos. Muitos acreditam que os anos de espera são um desperdício, como se cada dia sem resposta fosse prova de que nada vai acontecer. Mas para Deus, nenhum instante é em vão. O que chamamos de tempo perdido é, na verdade, tempo de preparação, e dentro dele se escondem lições que só podem ser aprendidas na ausência, na saudade e no silêncio. O sofrimento que parece cruel se transforma em escola, onde o coração aprende a valorizar aquilo que, um dia, talvez não teria reconhecido. Ana e Miguel sentiram esse peso com intensidade. Cada aniversário lembrava o que havia se perdido. Cada nova etapa de vida trazia a sensação de que a promessa estava morta. Contudo, ao olharem para trás no momento do reencontro, perceberam que tudo havia servido a um propósito maior. A dor os tornou mais sensíveis, as quedas os tornaram mais fortes, e a espera moldou um amor mais maduro do que aquele que um dia viveram na juventude. O que parecia atraso era, na verdade, lapidação. Essa é a verdade sobre o tempo. Ele não destrói os planos de Deus, apenas revela sua perfeição. A lição escondida na espera é que a pressa não constrói raízes, apenas ilusões. Quem se apressa colhe frutos verdes,
Mas quem confia no tempo de Deus descobre o sabor da maturidade. Cada lágrima derramada foi semente de esperança. Cada noite solitária foi um tijolo de fé. Cada oração sem resposta foi um ensaio de confiança no invisível. Assim, o tempo perdido não é vazio, mas cheio de significados que só se compreendem no fim da jornada. Quando o reencontro acontece, a percepção muda. Não foi desperdício, foi construção. As experiências moldaram caráter, a dor ensinou resiliência e a ausência ensinou valor. O amor que retorna depois de tanto tempo não é o mesmo que foi deixado para trás. Ele é maior, mais profundo, mais consciente. Ele se torna testemunho vivo de que até o que chamamos de atraso pode ser parte do plano perfeito de Deus. O reencontro de duas almas não é apenas sobre emoções que retornam, é sobre a revelação de um propósito que sempre existiu, mas que só se torna visível no tempo certo. Quando Deus une dois caminhos, Ele não o faz para satisfazer desejos momentâneos, mas para cumprir algo muito maior do que o que os olhos humanos podem enxergar. O amor verdadeiro não se limita ao prazer de estar junto. Ele se expande como missão, como testemunho e como sinal de que há um plano que atravessa fronteiras de tempo e espaço. Ana e Miguel só compreenderam isso quando, depois de décadas de ausência, puderam perceber que a história deles não era apenas sobre reencontrar um sentimento antigo. Era sobre como aquele reencontro serviria para fortalecer a fé de outros, para inspirar famílias, para provar que o silêncio de Deus nunca é abandono, mas preparação. O propósito divino nunca se limita ao casal. Ele sempre transborda, alcançando pessoas ao redor, mudando perspectivas, tocando corações. Essa revelação é o momento em que a dor passada ganha sentido. Todas as noites solitárias, todas as lágrimas silenciosas, cada momento em que parecia não haver resposta, passam a se encaixar em um mosaico perfeito. O que antes era apenas sofrimento se torna testemunho. E nesse instante, o amor deixa de ser apenas sentimento humano e passa a ser parte de uma obra maior, cuidadosamente desenhada pelo Criador. O propósito divino transforma o reencontro em algo eterno. Ele mostra que não se trata apenas de dois corações que se encontraram de novo, mas de um plano que foi fielmente cumprido. Esse entendimento dá profundidade ao amor, tira dele a superficialidade das paixões e o coloca no lugar das promessas. É a certeza de que nada foi perdido, que tudo foi escrito para que, no momento certo, a história tivesse a força necessária para ser lembrada como milagre. O destino humano pode parecer governado por escolhas aleatórias, por circunstâncias que fogem ao controle. Mas quando a fé entra em cena, tudo se transforma. A fé é a ponte entre a promessa invisível e a realidade concreta. É ela que mantém acesa a esperança em meio ao silêncio, é ela que sustenta o coração, quando as evidências apontam para o contrário. Sem fé, Ana e Miguel teriam acreditado que a separação foi definitiva, mas a confiança em Deus os manteve ligados de uma forma que nem o tempo, nem a distância conseguiram apagar. A fé não muda apenas a forma como olhamos para a vida, ela molda o caminho. Cada oração feita em segredo, cada clamor derramado diante de Deus, cria movimentos invisíveis que mais cedo ou mais tarde se revelam. A fé não exige provas para acreditar, ela acredita primeiro, e por isso antecipa a vitória antes mesmo que os olhos possam vê-la. O destino, que parecia selado pela ausência, foi reescrito porque a fé manteve vivo aquilo que poderia ter morrido no coração. Esse impacto da fé sobre o destino não é algo teórico, é palpável. É a fé que transforma lágrimas em sementes, noites solitárias em degraus e esperas em testemunhos. Sem fé, o reencontro pareceria impossível, mas com fé, cada dificuldade se tornou apenas parte do caminho. A fé não nega a realidade, mas a transcende, lembrando que o impossível humano é apenas o cenário onde Deus revela o possível eterno. No reencontro, Ana e Miguel entenderam que não foram suas forças humanas que sustentaram aquela ligação,
mas a fé que os mantinha conectados ao propósito divino. A fé não acelerou o tempo, mas os preparou para o tempo certo. Não removeu a dor, mas deu sentido a ela. Não apagou a distância, mas transformou a distância em prova de amor. A fé molda o destino porque abre espaço para que Deus revele a sua vontade no momento perfeito. O esquecimento humano parece definitivo, mas não alcança aquilo que Deus escreve. O mundo tenta convencer que o tempo apaga sentimentos, que as memórias se diluem como poeira levada pelo vento. Mas a verdade é que o que nasce de Deus permanece preservado em lugares que nem o tempo, nem a distância conseguem tocar. Essa vitória sobre o esquecimento não é fruto do esforço humano em relembrar, mas da fidelidade divina em guardar o que Ele mesmo plantou. Ana e Miguel viveram anos acreditando que as lembranças haviam se transformado em ecos distantes, mas em momentos inesperados, uma lembrança surgia, uma sensação voltava, uma chama discreta permanecia. Não era insistência do coração, era preservação divina. O que parecia esquecido, Deus havia protegido, como uma joia guardada em um cofre intocado. E quando o reencontro aconteceu, perceberam que nada havia se perdido. A memória do amor retornou intacta, como se tivesse estado à espera apenas de ser reativada. A vitória sobre o esquecimento é também vitória sobre a desesperança. Muitos acreditam que já é tarde demais, que não há retorno possível, que as oportunidades se perderam para sempre. Mas Deus mostra que aquilo que Ele mantém vivo jamais será apagado. O coração humano pode se distrair, mas a promessa divina permanece. Quando o tempo certo chega, aquilo que parecia morto floresce novamente com mais força do que antes. Essa é a prova de que a memória de Deus é perfeita. Ele não esquece orações, não ignora lágrimas, não abandona sonhos que Ele mesmo colocou no coração. E quando une novamente duas almas, deixa claro que não existe esquecimento capaz de apagar o que Ele decidiu preservar. O reencontro não é apenas celebração do amor, é testemunho de que a promessa divina resiste até ao esquecimento humano. O amor humano, quando sustentado apenas pelo desejo ou pela vontade passageira, se desgasta, se fragiliza e muitas vezes termina diante das primeiras tempestades. Mas o amor que nasce de Deus carrega em si a marca da eternidade. Ele não depende de circunstâncias favoráveis, não se limita ao agora, não é condicionado pelas mudanças da vida. É um amor que se mantém porque sua origem não está nos sentimentos voláteis do coração humano, mas no propósito imutável do Criador. Ana e Miguel compreenderam essa verdade ao se reencontrarem. O que viveram na juventude poderia ter sido classificado apenas como paixão, mas a força com que retornou, intacta e ainda mais profunda, provava que havia sido sustentado por algo maior. Não era apenas lembrança, era a revelação de que aquele amor sempre foi eterno, mesmo quando parecia esquecido. A eternidade não significa apenas duração infinita. Significa também essência imutável. O amor que vem de Deus não muda porque sua base não é a fragilidade humana, mas a fidelidade divina. Esse amor eterno não é idealização romântica, é testemunho de que existe algo no coração humano que busca o que não pode ser corrompido pelo tempo. Quando Deus une duas almas, Ele imprime nelas uma permanência que resiste à distância, ao silêncio e às provações. É por isso que, mesmo depois de tantos anos, o reencontro não trouxe apenas memórias, trouxe convicção. O que era eterno se manifestou no tempo certo, mostrando que nunca deixou de existir. Essa verdade sobre o amor eterno é também uma lição de fé. Ensina que não precisamos nos desesperar diante das perdas aparentes, porque o que é de Deus não se perde. Ensina que não devemos medir o amor pela pressa dos homens, mas pela fidelidade do Senhor. O amor eterno não é apenas promessa para dois corações que se reencontram. É também sinal de que há uma força maior cuidando dos detalhes, preservando o que deve permanecer e mostrando que aquilo que vem dele
jamais terá fim. O reencontro de Ana e Miguel não foi apenas o desfecho de uma história de amor interrompida. Foi a prova de que o tempo de Deus é perfeito e que nenhuma distância é capaz de anular o que ele escreve. Cada silêncio, cada ausência, cada lágrima derramada ao longo dos anos fez parte de um processo que parecia doloroso, mas que foi essencial para moldar dois corações capazes de sustentar um amor eterno. O que parecia perda foi, na verdade, preparação. O que parecia esquecimento foi cuidado. O que parecia atraso foi a revelação de que Deus nunca chega cedo nem tarde, mas sempre no momento exato. Essa história é mais do que inspiração. É um lembrete poderoso para todos que ainda aguardam. É a certeza de que a espera não é em vão, de que o que nasceu no coração de Deus não será apagado pelo tempo. Quando olhamos para Ana e Miguel, enxergamos mais do que um reencontro. Vemos um testemunho vivo de que o amor verdadeiro não morre, apenas repousa até que o céu permita que floresça novamente. O que o mundo chama de impossível, Deus chama de promessa. E aqui está a mensagem final. Se há em seu coração um amor que resiste ao tempo, uma esperança que insiste em permanecer mesmo diante do silêncio, saiba que isso não é acaso. É sinal de que existe um propósito maior em ação. Confie, espere, mantenha sua fé firme, porque quando Deus decide unir, nada pode separar. O amor que ele escreve é eterno, e quando se cumpre, não apenas transforma vidas, mas revela ao mundo que seu plano sempre foi perfeito.